Os olhos estão sobre a nossa vida. Os teus santos espíritos percorrem toda a terra. E sobre os teus eleitos está a tua proteção, a tua guarda. Tu és um Deus que nos guarda, que nos protege, e que principalmente vela pela sua palavra para cumprir. Nós queremos ter o mesmo zelo do Senhor, somente a tua verdade. Então nos conduz pelo teu Santo Espírito, para que possamos apreender sabedoria, Senhor, para que possamos acertar o alvo e não errar, nem para a direita, nem para a esquerda. Habilita o meu coração, habilita o coração dos teus servos aqui, para que possamos chegar no mesmo entendimento, segundo o teu Santo Espírito. Abençoa aqueles que vão acompanhar pela transmissão e pela gravação dessa ministração. Abençoa toda a tua igreja, espalhada em toda a face da terra. Nós clamamos e cremos que o Senhor nos ouve. Cremos nisso, Senhor, e repreendemos toda a artimanha do diabo. Todo espírito contrário está repreendido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Podem sentar, vamos lá. Muito bem, o tema de hoje: Escatologia da Igreja Primitiva, parte 1. O advento do Anticristo. Muito interessante, para a gente começar comparando a Igreja Primitiva, porque eu creio que muitos pensam que a Igreja Primitiva não enxergava quase nada. Pelo contrário, vou mostrar a vocês que eles tinham boa visão sobre esse assunto. Amém? Vai ser novidade para a maioria da igreja. Nunca antes que a gente fez esses textos comparativos da igreja primitiva com a igreja de local. Então vamos lá, vamos avançar. Vamos para lá, quem está lá no comando? Eu faço ligado. Para eu entrar de maneira mais efetiva no assunto, para que eu possa entrar, volta lá. Primeiro eu tenho que dar um contexto para vocês. Quando vocês me perguntaram por que a igreja primitiva achava que Jesus ia voltar naquela época, vocês perguntaram isso? Não é isso que dá a entender os textos bíblicos? Os apóstolos tinham a noção ou a expectativa de que Jesus voltaria naquela época. Nós sabemos que não voltou. Passaram-se quase 2000 anos. Ele, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, estavam no século I. Nós estamos no século 21. Então como é que fica isso no nosso coração? É para ir tranquilo. A gente pensa assim, eles erraram. Eles não tinham noção de quando Jesus realmente voltaria, ou os eventos que marcariam a volta de Jesus. Na verdade não é isso. Na verdade o próprio Senhor Jesus complicou um pouco. Vou mostrar isso a vocês, tá bom? Existe um argumento na igreja moderna de que os irmãos da igreja primitiva estavam equivocados quanto ao cumprimento das promessas de Jesus, quanto ao fim dos tempos e a sua vinda para estabelecer o reino. Isso não é uma verdade absoluta, e sim parcial. E se deve ao fato de Jesus ter estabelecido uma expectativa de brevidade para a sua vinda. Se nós também vivêssemos no século I, com os apóstolos, a igreja inicial, e tivéssemos analisando as palavras de Jesus naquela época, nós também teríamos a expectativa da vinda breve de Jesus. Querem ver? Olha os textos que eles receberam na época. Apocalipse 3:11, só alguns exemplos, tem mais. 3:11, o que diz aqui, irmão? Veio sem demora. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que Jesus disse? Veio sem demora. Então qual é a expectativa da igreja? Rápido. O que não demora é rápido, irmão. Só que essa demora já dura 2000 anos, quase. Esse sem demora já está durando quase 2000 anos. Mas se você estivesse vivendo na igreja primitiva, perseguido, com perigo de morte todo dia, ser perseguido e morto,
aquela pressão do Império Romano, e Jesus diz: eu venho sem demora, guarda o que tens. Você esperaria, opa, então vou aguentar só um pouco. Eles começaram a ficar frustrados. Isso vai causar uma frustração nas gerações posteriores da igreja. Mas a primeira pensava que vinha sem demora. Não é o que está escrito? Não é o que Jesus disse? Através dos profetas? Apocalipse 2:20, vamos lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Qual é o clamor da igreja no primeiro século? Vem. Já que você está dizendo que vem logo, então vem logo. Não é complicado isso, irmão? É complicado. Porque Jesus diz: vem certamente, com toda certeza, eu venho sem demora. E a demora está durando 2 anos. Os primeiros cristãos morreram e Jesus não veio. Na perspectiva do eterno. Na perspectiva. Será que foi uma pegadinha do Senhor com a igreja? Na perspectiva de Deus, um dia com 1000 anos, passou só 2 dias. Porém, queridos, tem que lembrar o contexto da igreja, da sua perseguição, e está clamando para o Senhor vir. Ok? Isso causou uma expectativa. Na verdade, querido, nós todos temos que estar com lombos cingidos e candeia acesa o tempo todo, como se Jesus viesse amanhã. Porque essa falta de preparação, se você não liga, vive a vida normal, cotidiana, você vai ser pego e surpreso pelo dia do Senhor. Desligado e ser pego de surpresa. Nós temos que andar sempre cingidos e com a candeia acesa. É aquela prontidão, como alguém que vigia de noite. Imagina um guarda noturno, ele não pode piscar o olho, senão o bandido vem. Ficar ali ligadão. Essa prontidão é porque Jesus diz: breve vem. Amém? Acontece que esse breve de Jesus pode acontecer na nossa vida para a nossa morte. Correto? Ainda não chegou o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor vai chegar para mim, não é que eu vou encontrar finalmente meu desfecho ali nessa vida. Não é? Aí acabou para mim, não tem mais espera. Não existe mais espera, senão no paraíso, né? Então, avança para mim mais um, por favor. Vou mostrar a vocês que os apóstolos de Jesus também tinham expectativa da sua vida breve. Os próprios apóstolos. Aqui, ó, Paulo, 1 Coríntios 10, 11. Vamos ler juntos? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. De nós, Paulo se colocou dentro de nós, e está falando dele e da igreja dentro dele. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que Paulo está afirmando aqui? Para nós, igreja, que estamos vivos aqui agora, já chegou o tempo do fim. Não é isso que ele está afirmando ali? Fim dos tempos, fim dos séculos. Chegou. Já tem chegado no presente. Vai chegar lá, é profético. Expectativa do apóstolo Paulo é que também as coisas iam se consumar rapidamente. Assim ele diz na carta aos Coríntios. Em 1 Tessalonicenses a mesma coisa. Já perceberam que Paulo aguardava até vir a vida de Jesus ser transformado antes de morrer? Ele não esperava morrer aqui nesse momento. Ainda não. 1 Tessalonicenses 4,15. Vamos ler junto com o pastor? Ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor. Isto, nós, coloca dentro aqui do nós, os vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, de modo algum, precederemos os que? Não. Nós, os vivos. Paulo vai separar depois os que já dormiram e vão ressuscitar primeiro. Então ele sabe que tem gente para ressuscitar no dia do Senhor. Mas ele não se coloca nesse grupo dos que vão ressuscitar. Ele se coloca nós, os vivos.
Não é vivo espiritualmente, não. Nós que estamos aqui esperando, aguardando a vinda do Senhor. Então, essa perspectiva da igreja, talvez você não tenha percebido, eu estou salientando agora, eles tinham a ideia da iminência da vinda do Senhor. E o fim dos tempos é chegar, irmãos, é também um conceito interessante. Porque, na verdade, Jesus inaugura a contagem regressiva do fim dos tempos. Entendam isso. Antes de Jesus assumir carne, passaram-se pelo menos 4.000 anos. De Adão até Jesus conta arredondado 4.000 anos. De Jesus para cá conta mais 2.000. Certo? E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus foi enviado ao mundo na plenitude do tempo. O tempo pleno, o tempo cheio, o ponto culminante do tempo. Então preste atenção. Daqui do nascimento de Jesus para trás, no começo da história da humanidade, até Jesus estava em ascendente, aguardando o Messias. Da vinda de Jesus para o nosso dia, nós estamos aguardando agora a segunda vinda do Messias, então é contagem regressiva. Entenderam isso? Qual é o ponto culminante da história? A vinda do Filho de Deus, a encarnação do Deus vivo, do Deus Filho. Esse é o ponto culminante. Daqui para trás havia uma expectativa crescente, e agora daqui de Jesus para nosso tempo é contagem regressiva, fim dos tempos, até que se consome os últimos momentos dessa história. Todo mundo entendeu essa perspectiva? Então não é de se estranhar que ele já falava que estamos vivendo o fim dos tempos, porque começa a contar lá e conta até o dia de hoje. Pastor, é a questão das gerações. A minha expectativa, quando eu vi a primeira vez que eu queria fazer parte da primeira exposição, a minha expectativa estava, vamos dizer assim, uns 30 anos atrás. Ou seja, é um período, esse tempo que se para mim, é o tempo de vida que não tem absolutamente. Exatamente. Então, eles estavam errados, nunca esteve errado, a expectativa dele do Senhor Jesus já está muito esse tempo que foi colocado ali. E a minha expectativa é para agora. O quê? Levantar perseverando até o fim, para que no final da minha vida. Exatamente. Se tirar essa expectativa do coração, aí você esfria, você se desvia. A expectativa nos mantém alerta, cingidos, como se fosse acontecer amanhã. Sabemos e vamos estudar aqui que existem eventos para acontecer na Terra antes da vinda do Filho de Deus. Vocês vão perceber que a respectiva sabia dos sinalizadores. Eles não eram ignorantes. Tudo isso que eu estou abordando aqui nessa introdução para mostrar a vocês que, apesar de eles terem uma expectativa imediatista, eles conheciam os pontos que precisavam acontecer na Terra até a vinda do Messias. Eles não eram ignorantes. Só tinham expectativas que acontecesse muito breve. Talvez 100 anos depois, 50 anos depois, tempo de vida de uma geração. Entenderam? Vou mostrar isso a vocês com bastante detalhe. Paulo então diz aqui, nós os vivos que ficamos até a vinda. Depois é revelado a Paulo que ele vai morrer. Quando é revelado? A última carta de Paulo vivo é 2 Timóteo. Não está em ordem cronológica na sua Bíblia. Mas Paulo estava preso e ia ser executado. Segundo a história sobre Nero, Nero que mandou matar Paulo. Ano 64 ou 67 depois de Cristo. Essa variante é porque a cronologia bíblica é uma loucura. Por causa dos calendários gregorianos e solar, e o judeu é lunar, dá um monte de conflito de data. Mas aí por volta de 64, 67, Paulo foi decapitado, sob ordem de Nero. Agora ele sabe que vai morrer. É a última carta de Paulo, 2 Timóteo. Olha o que ele diz aqui, ó. Quanto a mim, e estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício. E o tempo da minha partida é chegar. Ele sabe que vai morrer. Aqui ele diz, nós estaremos vivos. Aqui ele diz, chegou o meu tempo. Todo mundo entendeu isso? É muito interessante como é que o Senhor também trabalha as revelações para a sua igreja. Não foi tudo de uma vez. Paulo tinha uma expectativa quando escreveu essa carta. Não tenho certeza, mas eu acho que a primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses e Filipenses foi logo no começo do
do ministério de Paulo. A carta de Timóteo é quase 30 anos depois. Então houve um tempo aí de maturação das revelações, entendeu? Aqui é no começo, aqui já é Paulo já no finalzinho da sua carreira. Quase 30 anos depois. Ok? Avança aí para mim mais um. E tem o apóstolo João, da ilha de Patmos, que diz o seguinte: João também classificava seu tempo como sendo o tempo do fim e aguardava a manifestação do anticristo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo advertiu a igreja que viria o anticristo. João escreveu depois do apóstolo Paulo. Para vocês terem uma noção de tempo, de cronologia, dentro que a gente pode apurar, é o seguinte: Paulo morreu no ano 64 e João escreveu sua carta e o Apocalipse no ano 90, segundo os estudiosos, no ano 90. Quanto tempo depois? Então estava dando um dado cronológico a vocês. Depois vou pegar o da Gisete então para fazer a transferência do áudio. Eu baixo lá no meu computador e jogo o áudio nesse aqui, a parte que está faltando. Eu conserto lá no canal. Presta atenção nesse detalhe cronológico, tá bom? Paulo viveu até 64. João começa a escrever o seu primeiro evangelho e as cartas, primeira, segunda, terceira carta de João e o Apocalipse no ano 90. 26 anos depois que Paulo já tinha sido morto. Por isso João vai fazer menção. Vocês ouviram que veio o anticristo? Paulo falou anteriormente, eles ouviram. Décadas antes. João está vivendo, João seria o apóstolo mais novo de Cristo. E ele viveu até 100 anos. Ele não morreu na ilha de Patmos. Ele saiu de Patmos, segundo a história, e morreu em Éfeso, dizendo sua célebre frase: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Foi a última frase que em vida João disse. Ele é o apóstolo do amor. Amai-vos uns aos outros. Morreu em Éfeso, com 100 anos. Foi o único apóstolo que não foi martirizado. Só João. Então preste atenção. É tempos depois do que Paulo falou. Ele está aguardando a manifestação do anticristo também. 1 João, capítulo 2, 18. Eu pulei aqui para o 22 e 23, para contrair um pouquinho. Vamos ler juntos? Está bem grandão, vamos lá? Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele faz alusão à advertência de Paulo, que viria o anticristo. Vocês ouviram que veio o anticristo? Ouvimos, lá atrás, Paulo já dizia que viria o anticristo. Porém, ele aplica isso aí de uma maneira também contemporânea ao seu tempo. Ele diz, já tem muitos anticristos. Muitos. No tempo de João, século I, ano 90. 26 anos depois da morte de Paulo, já tinha muitos anticristos. Por isso ele pensa, já é a última hora. A última hora, passou essa hora, Jesus vem. Por que ele pensa que já é a última hora? Pela proliferação do anticristo. Se o anticristo é o marco para a volta de Jesus, e já tem um monte, então deve ser a última hora. Esse é o raciocínio. Mas não era a última hora ainda. Ok? Verso 22, vamos lá. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Como é que ele amarra essa questão do anticristo aqui? É um mentiroso que nega Jesus Cristo. Em outra passagem, na sua própria carta, ele vai dizer, aquele que nega que Jesus veio em carne. Esse é anticristo. Por que ele está falando desse aspecto específico da carne? Que Jesus veio em carne. Por causa do gnosticismo. A maior heresia que existia naquela época era o gnosticismo.
que combatia o cristianismo. E no gnosticismo se dizia que a carne é má, a alma é boa. A alma está aprisionada no corpo mau. Então você desgasta esse corpo, mata ele, que a alma é liberta do corpo mau. Começou-se então a infiltrar na igreja a ideia de que Jesus não tinha carne. Porque se ele tivesse carne, a carne dele seria má, e aí ele não seria santo. Isso é uma estupidez. Porque Jesus assumiu forma humana, mas a alma dele era pura. Não, o pecado não está na matéria, na carne, no osso, na sua constituição física. O pecado está onde? Na alma. Jesus é concebido imaculado, ele não tem mácula na alma. E ele tem a plenitude ali no seu ser, ele não tem mácula. Mas havia essa apostasia do gnosticismo que dizia carne é má. Então Jesus veio com uma aparência de carne. Se pregava isso naquela época. Ele não tinha necessariamente uma carne de verdade. Era um fake, uma carne falsa. Uma heresia isso, uma apostasia. E aí João está ensinando a igreja daquele tempo a filtrar os pregadores. Pensa, queridos, hoje é mole, tem meio de transmissão ao vivo, tem televisão, tem um monte de maneira, né? Mas imagina naquela época da igreja primitiva, quando as igrejas eram isoladas, cada uma no seu canto. De repente chegava lá um profeta. Eu sou profeta de Cristo. O cara chegava lá garboso, sou profeta. E aí a congregação ia ter que passar agora a experimentar esse profeta para ver se ele é de Cristo ou não. O cara bateu aí na porta, diz que é profeta de Jesus. Não tem como averiguar. Qual era a averiguação? Vamos ver a pregação do cidadão. Se ele falar que Jesus não veio em carne, ele é anticristo. Começar com essa historinha de que Jesus veio com uma carne falsa, sai do púlpito e você é anticristo. Então, o apóstolo João está dando um mecanismo para a igreja se defender dos vários pregadores falsos que estavam querendo introduzir na igreja o gnosticismo. Os nicolaítas que Jesus repreende na sua carta são gnósticos. Odeia os nicolaítas. Jesus odeia os nicolaítas. São gnósticos. Estavam trazendo heresia. Todo mundo entendeu? João vê esse quadro de muitos falsos pregadores em tudo quanto é lugar. Só pode ser a última hora. O anticristo está aí, manifesto já, através desses falsos pregadores. Então, para ele também já era iminente a vinda de Jesus. Se faltava o anticristo, não falta mais, porque tem um monte. Mas tem um detalhe importante. Vamos lá, avança para mim, por favor. Há um detalhe muito importante. João não fala do anticristo ligando com aquelas profecias do tempo do fim, sobre o homem da iniquidade. João fala do espírito do anticristo. Amém? Todo mundo compreende isso? Qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença entre o anticristo e o espírito do anticristo? Essa é a diferença. O anticristo é um só. É essa figura que vai surgir no tempo final. O espírito do anticristo usa vários homens, porque é espírito. Vocês entenderam? O último anticristo que vai surgir na história é o profetizado em Daniel, em outras passagens, o próprio apóstolo Paulo. E profetizou um último anticristo. Mas no tempo de João já tinham quantos anticristos? Vários. Ué, como é que ele saiu do específico para o geral? Ele saiu porque esses vários falsos profetas vinham pelo espírito do anticristo. É como alguns pastores falam, é a anti-obra. Qual é o espírito que une a igreja, irmãos? De Cristo. Eu tenho o mesmo espírito que você tem, que todos nós temos, que o irmão lá na China tem, o irmão lá na África, na Europa tem. Qual é o espírito que os irmãos têm? O mesmo que o nosso, proveniente do Senhor Jesus Cristo.
São muitos, são milhares, são milhões, mas um só Espírito. Entenderam? O Espírito do Anticristo também é um só Espírito, mas usa muitos vasos dele lá. Várias bocas, vários falsos profetas, falsos mestres. Um Espírito que atua em muitos. Posso entender essa similaridade, essa analogia, né, entre o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. É assim. Por isso fala de muitos anticristos, porque tem muitos pelo espírito do erro, do engano do anticristo. Amém? Compreenderam? São muitas bocas falando mentira. No primeiro século, irmãos. Vou quebrar aqui um paradigma, porque a igreja atual crê numa coisa muito errada. Aí, principalmente a igreja que acha que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas são muito errados nisso. Eles acreditam que o anticristo só vai se manifestar quando a igreja tiver sido arrebatada. Não tem mais igreja na terra e o anticristo se manifesta. Isso é um erro grosseiro. E eu conheço pastores, amigos meus, que não têm o menor temor da manifestação do anticristo. Eles acham que não vai acontecer antes do arrebatamento. Ou seja, para eles primeiro eles saem da terra, depois é que o anticristo aparece. Eles não vão ter a menor convivência com o anticristo. Isso é a visão pré-tribulacional, esse arrebatamento que não é pautado na Bíblia, essa teoria faz um monte de gente ficar relaxada, achando que não vai conviver com o anticristo. E aí, meus irmãos, bagunça. Vamos para lá, vamos para a igreja primitiva um pouquinho agora, vamos lá? Vamos ver se eles tinham alguma noção sobre essa questão do anticristo. Isso aqui é Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, hein? Escreveu aos Filipenses, como Paulo fazia, eles trocavam correspondência. Isso aqui no ano 155 depois de Cristo. João viveu até 100, ele teve convivência ainda com João. Olha o que ele falava, bispo Policarpo. Quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne é o quê? Não é a mesma coisa que João falava nas suas cartas? Mesma coisa. Aquele que não confessa o testemunho da cruz é do diabo. Aquele que distorce as palavras do Senhor segundo seus próprios desejos e diz que não há ressurreição, nem julgamento, esse é o primogênito de Satanás. Por isso, abandonando os discursos vazios, olha só aqui, quantos aqui, ó, muitos e falsos ensinamentos, retornemos à palavra que nos foi transmitida desde o começo, pelos apóstolos. Então já tinha muitos pregando mentira e continuava tendo que passar no filtro, se falar que Jesus não veio em carne, é pelo espírito do anticristo. Ele fala ali, é anticristo, mas não está se referindo ao anticristo final, mas alguém enviado do anticristo. Compreenderam, irmãos? Mais um testemunho, eu acho que tem mais um na sequência. Não, Paulo, vamos voltar para Paulo. Paulo e a inequívoca revelação de que o anticristo precede a vinda do reino. O apóstolo Paulo recebeu as revelações pessoalmente através do Cristo glorificado e entregou à igreja um detalhe fundamental, já que haviam congregações que achavam já estar vivendo a manifestação do reino. Contudo, Paulo afirmou que antes deve aparecer o iníquo, num tempo de apostasia. Estou precisando toda hora desse tripé aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu contextualizar. Se você tivesse nascido no primeiro século na igreja primitiva, cheia de milagres todos os dias, você também ia pensar que o reino já estava sendo estabelecido. Ou não? Nós vivemos numa época de escassez, de carência de milagres, não é? Mas naquela época, milagre todo dia. Havia ressurreição de mortos, irmãos. Não era cura de dor de cabeça, de caroço, não. Era ressurreição de mortos. Nas igrejas. A sombra de Pedro, só a sombra do Pedro curava. Imagina a gama de poder que tinha na igreja primitiva.
que a gente não vê hoje com frequência, muito raramente, era comum na igreja. Então, começou a acontecer que algumas congregações cheias de manifestações espirituais já diziam: o reino é chegado. Só que o apóstolo Paulo vai corrigir isso nas igrejas. Não pensem, porque já está tudo uma maravilha, cheio de poder, que o reino é chegado. O reino ainda não chegou. E ele não chegará sem antes acontecer certa manifestação. O que precede a vinda do reino é a manifestação do anticristo. É isso que Paulo vai amarrar. Não pensem vocês que já chegou o reino. Porque não vai chegar sem aparecer primeiro o anticristo. Amém? Esse dado é importante. Vamos ler aqui o texto. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 13. Lê em voz alta com o pastor. Vamos lá? Irmãos, no que diz respeito ao quê? A vinda de nosso Senhor. A segunda vinda. Está esperando a segunda vinda. Jesus Cristo. E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com a facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, por carta, como se procedesse de nós, os apóstolos, supondo o quê? Ter chegado o dia do Senhor. O reino já vai ser estabelecido. O dia do Senhor vai estabelecer o reino. Alguns já estavam supondo isso. Paulo diz, presta atenção, nem por palavra, nem por espírito, revelação espiritual, nem por carta nossa, como se procedesse de nós. Não creiam nisso. O dia do Senhor ainda não chegou. Amém? É isso que Paulo está exortando a igreja do tempo dele. Paulo está vivo aqui, então a igreja ali do ano 40, 50, depois de Cristo. Avança aí para mim. Ele vai prosseguir. Vamos ler comigo? Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isto o que, irmãos? A volta de Jesus, o dia do Senhor. Esse é o tema da carta. Não acontecerá sem que primeiro venha ao quê? Apostasia. E seja revelado o quê, irmãos? O homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo, homem. O homem que vai ser o anticristo. Quando é que vai ser a manifestação de Jesus? Quando é que vai ser o dia do Senhor? A qualquer momento? Como a igreja está esperando, tem gente que está esperando o arrebatamento a qualquer momento. Eu posso estar aqui agora e ser arrebatado. Que loucura! Paulo está dizendo, isso não vai acontecer de maneira nenhuma, sem antes ser revelado o anticristo, o homem da iniquidade. Isso aqui é uma condicional, irmãos. É a regra da interpretação da profecia. Quanto à manifestação do Espírito, já estava ali se manifestando. O Espírito do anticristo. Quanto ao homem da iniquidade, ainda não se manifestou. É muito interessante entender essa dinâmica de já estar presente o Espírito, mas não ter manifestado ainda o homem da iniquidade. Todo mundo está acompanhando aqui, pastor? Estão chegando junto? Fala, Rodrigo. Se refere a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. É, o arrebatamento, inclusive. O arrebatamento no dia da vinda do Senhor. Nada disso acontece sem que primeiro se manifeste o homem da iniquidade. Então, os pré-tribulacionistas estão totalmente errados. Carta na manga. Não pode haver arrebatamento antes da manifestação do homem da iniquidade. Que é a nossa reunião com ele, bem salientado. Então, já vê que a tese deles é furada. Mas dá um jeitinho dele. Eu nem sei como é que a apostasia explica isso aí, irmão. Olha só, é uma loucura dizer isso. Vamos lá. Apostasia é uma palavra que a gente tem que analisar com certo destaque, carinho.
primeiro tem que ver a apostasia, certo? O que significa apostasia? A palavra apostatar ou apostasia, o radical dela é dar as costas a Deus. Apostatar significa literalmente dar as costas, sair. Entenderam? A apostasia é um tempo em que as pessoas dão as costas a Deus. Não estão alinhados com Deus, não estão na verdade de Deus. Então a apostasia não é a saída da igreja. A apostasia é um efeito terrível, tenebroso, de muitas pessoas que vão abrir mão de Deus. Vão literalmente se voltar contra Deus, até. Então preste atenção. Esse texto é muito bom para quebrar a apostasia do pré-tribulacionismo, do arrebatamento pré-tribulacional. Porque isso aqui é mentira. Paulo está dizendo, não acontecerá nem a vinda, nem a reunião com o Senhor, nem o dia do Senhor, sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Verso 6, igreja. Não li o 4, né? Vamos ler o 4. Esse homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, contra o verdadeiro Deus, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado. Olha que coisa interessante. Existe o tempo exato na cronologia de Deus para revelar o anticristo. Revelar. Ok? Não é que ele não estivesse atuando. Já estava atuando, mas nessa confusão através dos profetas. A revelação é o momento em que ele fica em completo destaque. Manifesto. Não é mais uma coisa oculta. Não é mais uma coisa só na esfera espiritual, mas uma coisa mostrada ao mundo, revelada, materializada. Passou aqui, eu não sou bom de inglês não, passou a palavra show. A palavra show quer dizer mostrar, né? Tem que estar mostrado o anticristo. Tem que estar apresentado. Todo mundo chegou aqui comigo? Então tem um momento certo para ser revelado. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, para a gente entender, verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Então no tempo de Paulo já tinha mentira para caramba sendo pregada? Já, irmãos. Os falsos mestres, Jesus advertiu, viriam muitos falsos mestres e falsos profetas. E enganariam pouca gente? A muitos. E o tempo de Paulo já está ali acontecendo isso. E Paulo é antes de João ainda escrever sua carta. Quase 30 anos antes de João. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, o filho da perdição, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha qual esse detalhe escatológico aqui. Paulo está falando da volta de Jesus para acabar com o anticristo, ok? Só que isso ainda não aconteceu nem para nós ainda. Século 21. Paulo está falando do século I. Se ele tinha expectativa que ia acontecer breve, ele falou as coisas certas, mas sem medir com precisão qual seria o tempo. O tempo aqui não está definido. Estão entendendo? Tem algum marco cronológico quando seria? Não. Mas quando acontecer, o que vai finalizar a manifestação do anticristo vai ser a destruição dele pela manifestação de Jesus, pela vinda de Jesus. Então está condicionado que o anticristo apareça e só tenha seu término ali quando Jesus vier. Ok? Todo mundo entendeu? Mesmo que Paulo pensasse que ia acontecer isso lá no primeiro século. Verso 9. Ora,
O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira. Então, esse anticristo homem, ele vai ter poderes derivados de Satanás. O diabo próprio mesmo vai dar poder a ele, poderes, para fazer sinais, irmãos. O camarada, ele não vai vir sem poder, não. O cara vai ter poder. Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que eles não quiseram a verdade, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Perceba que a manifestação do anticristo é absolutamente controlada por Deus. Quem é que detém? Quem é que vai manifestá-lo? Quando vai manifestá-lo? Quem está no controle disso tudo? Deus. Deus vai definir o exato momento que ele pode aparecer, que ele pode reinar por um período, até que Jesus venha e acabe com o reino dele. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então Deus está no controle. Paulo entrega a profecia, mas não quer dizer que Paulo soubesse quando ia acontecer. Quantos entenderam? É a mesma coisa dos profetas do Antigo Testamento. Daniel, por exemplo, ele vê o tempo do fim, ele vê até o chifre fazendo guerra, ele vê o futuro, ele vê o anticristo. Mas ele não sabe o tempo que vai acontecer. Ele pergunta, meu Senhor, quando serão essas coisas? Ele não sabe. Uma coisa é ver o filme, outra coisa é saber quando o filme vai passar, né? A ponto de sentar com fora de Deus, como as pessoas... Tem uma controvérsia em cima dessa interpretação. Alguns acreditam que vai ter um outro templo lá em Jerusalém que o anticristo vai assumir. Eu acho meio difícil. Quantos se ligaram que de sábado para cá Israel entrou em guerra? Se ligaram? Não é, presta atenção, já houve outros escaramuças, outros problemas no passado com a faixa de Gaza. Mas essa não é a mesma coisa, é chamada intifada, o levante. Quando os palestinos se levantaram contra Israel, é chamado intifada. Teve 2 intifadas nos últimos 10 anos. Mas não era declarado guerra. Esta agora, o Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, declarou guerra. Oficialmente, Israel está em guerra. E a última guerra oficial de Israel foi muito lá atrás. Se eu não me engano, foi na guerra do Yom Kippur, 75? Não, 66 foi a guerra dos 6 dias. Então, a data desse herói de ordem foi exatamente 50 anos desse. 50 anos da última guerra. Então, presta atenção, há 50 anos Israel não declarava guerra. Tinha conflitos, brigas, lutas, mas não era guerra. Agora Israel está em guerra. Isso com o apoio de países americanos, a Inglaterra, a França estão apoiando Israel. Então agora nós estamos vendo um momento muito específico. A palavra profética diz, olha para a figueira é Israel. O que acontece com Israel é cronograma de Deus. Deus está desenvolvendo seu cronograma no tempo do fim. Então essa guerra não é aleatória. A guerra da Ucrânia com a Rússia não avança o calendário de Deus, mas a guerra de Israel avança. Eles são o foco. Ok? Então, não percam as cenas dos próximos capítulos. Quem que vai se enrolar nessa guerra? O próprio Benjamin Netanyahu já disse para a população de Israel, essa guerra vai ser dura e vai ser longa. E eles querem erradicar o Hamas da terra. Israel não vai se conter. Sabe como é que funciona isso, né? Vou abrir esse precedente aqui. Comecei a falar. Quando Israel é atacado pelos palestinos, e os palestinos matam 10 cidadãos de Israel, Israel retalha da seguinte forma. Vai lá na Palestina, vai lá na faixa de Gaza, e demole vários prédios, um quarteirão inteiro. E mata 10 vezes mais do que perdeu aqui em Israel. Aí vem a ONU
e fala a seguinte frase, foi o que aconteceu nas intifadas. Essa luta está desproporcional. Porque no teu lado morreu 10, mas você matou 100. Aí começa a ONU a fazer sanções contra Israel. Sanções. Querendo parar Israel, porque Israel mata desproporcionalmente. A vingança de Israel é muito maior do que o prejuízo que eles tiveram. E aí começa aquele povo todo que está ali dentro da ONU querer ficar contra Israel. Só que tem 5 países que têm veto para vetar. Dentre eles tem os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai lá e invalida toda a medida contra Israel. É assim que funciona. Por isso Israel não é punido. Porque tem veto, tem aliados. Israel tem aliado dentro dos 5 que mandam. Entenderam como é que funciona? Então não percam, vai ser no próximo capítulo. Estamos vivendo a história, estamos vendo a profecia se cumprindo nos nossos dias. É importante esse momento agora, porque agora é guerra. Apoia, com o apoio do Biden. Ou vai sofrer alguma coisa com os Estados Unidos que não vai conseguir mais. Estamos vivendo a história, e se for o caso, irmãos, olha, eu não sou profeta agoreiro e não rifo palavras. Eu não rifo palavras no vento. Se for o caso, está muito próximo à última semana de Daniel se cumprir. Pode ser. Quem quer falar aqui? Mas assim, o combate aos meus olhos é complexo, né? Porque não é contra os palestinos em si, mas contra os ataques terroristas. Não, é mais do que isso. Eu vou te explicar isso em 1 minuto, porque eu não posso ir mais adiante, porque ele tem que voltar para cá. Hoje eu vi um vídeo, antes de vir para cá, entrei para ver mais vídeos na internet sobre a guerra, postei mais lá no meu Face. Um vídeo mostrava o seguinte: lá dentro de Jerusalém tem mesquitas muçulmanas. E eles botam a pregação deles nos alto-falantes, em árabe. E no que estava sendo dito ali, segundo o vídeo, conclamando todos os palestinos para se armarem contra Israel. No alto-falante. Então, apesar do foco de Israel ser o Hamas, na verdade o Hamas é alimentado por todo aquele povo em redor que odeia Israel. Os inimigos são vários. O Hamas digamos assim, a ponta da lança. É a bucha do canhão. Porém, digamos assim, o rancor histórico dos palestinos vem desde o Estado de Israel ser estabelecido em 48. E quando Israel foi estabelecido pela ONU, 700 mil palestinos tiveram que sair da sua terra. 700 mil. Para poder existir o Estado de Israel, foram expulsos na base da arma 700 mil palestinos. Então eles não aceitam que Israel esteja ali. Qual é o cerne da questão? O povo árabe muçulmano todo não aceita que Israel exista ali. Eles têm apoio de Turquia, Irã, da própria Rússia, da China. Existe um temor de Israel de o Hezbollah, que é outro grupo, atacar pelo norte. Tem o Hezbollah, tem outros grupos contra Israel. Mas o Hamas assumiu a autoria desses atentados que matou agora israelitas. Vocês viram as imagens? Vocês estão ligados, queridos? Olha as imagens. Os prédios em chamas, pessoas mortas no meio da rua. Olha só, querido, está tão sério o negócio que eu não tinha visto isso até então. Eles sequestraram israelitas. Sequestraram mulheres, pessoas civis, botaram nos carros e levaram. Crianças. Agora estão com reféns israelitas. É diferente. Uma coisa no âmbito da briga ali com os soldados. Outra coisa é capturar refém. É diferente. Uma expulsão de israelitas. Mataram no Egito. É mesmo? Essa eu não estou sabendo. Isso aí é uma coisa seríssima. Se começar a pipocar, vai ter ataques em outros lugares. Então,
não percam, nós estamos vivendo. Eu dou graças a Deus que está vivo aqui, Senhor, com os olhos abertos. Eu vou viver o tempo do fim. Nós vamos viver o tempo do fim. Então não viva do oba-oba, não. Não viva de oba-oba, não, porque o negócio está engrossando. E fala assim, por esse motivo que Deus manda a operação do erro, fala de mentira, a operação do erro, a mentira, vem desde essa sua. Então, essa mentira eu sei que tipo que é. Aí diz ali, eu estou perguntando, Sim. eu não sei se está errado, porque às vezes se aqueles meninos que a gente estava ministrando no seminário, né, ou se tem isso aí. Fala assim, aqui tem que ser ligados que não querem essa verdade, mas não querem. Prazer se deleitar com a mentira. A mentira está aí, desde aquele tempo. A mentira está desde o Éden, né? Desde que Satanás começou a enganar Eva. Não amam a verdade, então tem prazer na mentira. Até mesmo questão de status, de liderança, né? Esses pessoas que estão em dúvida aí, Isso aqui é mais abrangente, isso aqui não é só que está dentro da igreja. A mentira está estabelecida no mundo todo. Toda idolatria não é mentira? Os falsos ídolos são mentira? Toda falsa religião não é mentira? Então toda mentira está envolvida aqui. Mas tem contexto isso aqui, certo? Está dentro do contexto do tempo do fim, da manifestação do anticristo. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei antes, para amarrar aqui um conceito, tá bom? A irmã Luciana está falando do engano dentro da igreja. O engano dentro da igreja. Eu não contextualizei que João ensinou as congregações a filtrarem os profetas? Então preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Só esse conceito para vocês entenderem. A realidade da igreja primitiva era diferente da nossa realidade. Por quê? Por quê? Jesus deixou os apóstolos com a verdade, ensinou os apóstolos, doutrinou antes de subir ao céu. Então, qual era o evangelho que os apóstolos tinham para ensinar a igreja? O evangelho puro, verdadeiro, santo, sem nenhuma contaminação, correto? As primeiras congregações levantadas por Paulo, pelos profetas, pelos pregadores, né? Que evangelho que eles tinham na mão? Puro, verdadeiro, apostólico, saia direto do Jesus revelado. Então, a igreja primitiva, ela é pura e tem evangelho sem contaminação. Ela luta para que não entre a contaminação na igreja. O perigo era vir de fora para dentro. Os falsos profetas, os enviados do anticristo para mudar a igreja. É diferente o contexto da igreja primitiva, porque eles tinham a verdade, e era vacinado contra o engano. Qual é a realidade nossa agora no século XXI? Nós nascemos da verdade e da mentira? Da mentira, porque passado 20 séculos, tudo que temos aí é uma coxa de retalho teológico, que ninguém se entende, uma Babilônia. Você dizer que nós temos a verdade é até um ufanismo. Você diz que tem a verdade, é taxado por seita. É isso aí. Por que essa coxa de retalho, essa bagunça toda? A bagunça aconteceu depois do ministério do anticristo. Nesses séculos todos. Nós nascemos de novo no século XX. Eu nasci no ano de 93, século XX ainda. Eu nasci de novo no século XX. E já herdei toda uma coxa de retalho de um monte de mentira. Que é pregado. Então a nossa realidade é diferente. Nós estamos aqui num contexto de mentira, buscando a verdade, tentando nos limpar da mentira. Já está tudo contaminado. No tempo da igreja primitiva estava tudo puro. Estavam lutando para que mentira não entrasse. É diferente. Nós estamos lutando para tirar o que já tem dentro de nós. Nós estamos tentando expurgar a mentira. Porque já está tudo contaminado. No tempo deles estavam preservando a verdade. Tinham a verdade 100%. Amém? Então esse contexto aqui vai mais abrangente um pouco. Todos que não dão crédito à verdade, hoje muita gente não dá crédito à verdade. Nem se vê a verdade em todo tempo, em todo lugar. Não é assim? O que é mentira hoje é aceito. Avança aí para mim. Justino Marte, segundo século, ano 150.
Tinha noção da vinda do anticristo? Tinha. Vou ler aqui rapidamente. Isso se cumpriu desde o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi arrebatado ao céu. Depois de ressuscitar dos mortos, quando os tempos já estão cumpridos, olha aí, ó, Jesus veio na plenitude dos tempos. Para a igreja primitiva, o marco da plenitude é a vinda de Jesus. Já está tudo cumprido. Os tempos já estão cumpridos. E olha como é que ele se expressa aqui, irmão. Já está à porta aquele que vai proferir arrogâncias e blasfêmias contra o Altíssimo. Então, qual era a expectativa de Justino Marcos? Ele já está aqui no segundo século, que é século II, ano 150, que já ia se manifestar o anticristo, homem. Expectativa, ele não podia afirmar, mas ele achava que ia se manifestar o anticristo, homem, que vai proferir arrogância e blasfêmia contra o Altíssimo. Aquele mesmo que Daniel indica que irá dominar tempo e tempos e metade de um tempo, os 3 anos e meio. Ignorando quanto tempo ele deverá dominar. Agora presta atenção. Os judeus do tempo de Justino interpretavam essa tempo, metade de um tempo e um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, como sendo 100 anos cada período desse. Os judeus. Ele está combatendo o engano dos judeus aqui, está dialogando com Trifão, ó. Diálogo contra Trifão. Trifão é um judeu. Aí ele diz assim para os judeus, ó, vós os interpretais de outro modo, pois entendeis tempo como 100 anos. Nesse caso, o homem da iniquidade, bem claro aqui, ó, o homem da iniquidade deveria reinar pelo menos 350 anos. Quem viajou na maionese? Os judeus desse tempo interpretavam assim. Olhando para Daniel, 350 anos, se contando como 2, o que o santo Daniel chamou de tempos. Ele aqui já está combatendo um outro erro. Ele continua crendo que vai se manifestar o homem da iniquidade, sabe que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas está combatendo o erro dos judeus que interpretavam isso como 350 anos. Eu nunca nem tinha ouvido falar que o anticristo ia reinar tanto tempo assim. Não é? Só eles para interpretar errado. Quer dizer, já havia muito erro agora no 2º século. Muito erro. Avança aí para mim mais um. Pulou um? Pulou Carta de Barnabé. Isso aqui eu não digitalizei, eu acabei colando a imagem, aí fica meio tremidinho assim. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso aqui é um detalhe interessante. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos. Pois um dia para ele significa 1.000 anos. Ele próprio atesta dizendo, eis que o dia do Senhor será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. De onde ele tira esse paralelo, o irmão Barnabé aqui da igreja primitiva? De onde ele tira esse paralelo? 6 dias. Fundação do mundo. A fundação do mundo, 6 dias e no 7º descansou. Então a igreja primitiva cultuava essa ideia de que toda a história seriam 6.000 anos. E no 7º milênio, um dia como 1.000 anos, o 7º milênio, o milênio sabático, o milênio de descanso. De onde procede essa conta de 6.000 anos? Seria assim, ó. Não, mas vamos arredondar aqui para você entender. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão para Jesus, 2.000 anos. De Jesus para nós, 2.000 anos. Quanto é que dá? 6.000 e mais um bocadinho. Então nós já estaríamos na iminência da virada para o 7º milênio. O 7º milênio é o milênio de descanso, é o reino. É assim que a igreja calculava. Então isso aqui é muito interessante, porque ele está escrevendo isso aqui lá atrás, 2.000 anos atrás, esperando se cumprir 6.000 anos. Correto? Então ele não tinha expectativa que ia ser o reino lá atrás. Ainda faltava mais tempo para frente. E sabiam fazer essa conta aqui, comparando com o dia da fundação do mundo.
Barnabé não é o mesmo de Paulo. O Barnabé não é o companheiro de Paulo, é outro Barnabé. Lembre-se que tem muitos homônimos, né? Então ele sabe que tem mais tempo para correr aqui, olha só. Ele descansou no 7º dia. Isto quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, olha aqui a conexão com a revelação profética. Quando é que o Filho de Deus volta? Quando ele for dar fim ao tempo do iníquo, do anticristo. Quando, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua, as estrelas, são os efeitos que anunciam a volta de Jesus. Então ele, de fato, repousará no 7º dia. É o milênio de descanso, o milênio sabático. 1000 anos sem a perturbação de Satanás, nem suas potestades. Amém? Esse é o conceito da igreja primitiva. E esse camarada escreveu no ano 135, irmão. Mais de 1900 anos atrás. Avança para mim agora de novo. Mais um. No diálogo com o judeu Trifão, Justino apresenta a sua expectativa de manifestação do homem da iniquidade, que ele cria já estar às portas. Ao mesmo tempo, refuta a interpretação dos judeus de que o período do reinado do anticristo seria como cada tempo representando 100 anos, totalizando 350 anos, que é um absurdo e não tem fundamentação bíblica nenhuma. Vamos ver qual é a fundamentação bíblica? Quanto tempo o anticristo vai reinar? Daniel 12:11, igreja. Está bem grandão, vamos lá? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda quanto tempo? 1290 dias. Em outra tradução, 1200, em outra passagem, 1260. Que são aí os 3 anos e meio, mais precisamente porque cada ano judaico são 360 dias. Lunares. Lunares, não solares. Lunares. Faz a continha aí, você vai ver 3 anos e meio, bonitinho, cada dia. Aqui passa ainda cerca de 30 dias, já chega até 90 dias. Então tem um dado cronológico interessante. Bem-aventurado quem passar por todo o período da grande tribulação e sobreviveu no mês seguinte. A ideia é essa. Passou o período de 1260, ainda está mais à frente 30 dias. Mas são dias. Amém? Apocalipse 13:5, vamos lá? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses dá quanto tempo? Aí a conta é igual dos judeus, são 12 meses por ano. 12, 36. Mais 6, 42. Então a palavra é precisa em dizer que o tempo do anticristo não pode superar 42 meses. Não pode superar 3 anos e meio. Está determinado por Deus o limite desse reino. Não dá para interpretar isso como 350 anos. Loucura. Se é 350 anos, quanto é que dá 42 meses nessa viagem dele aí? Se você começar a viajar, sair dos marcos que Deus deu, começa a inventar, né? São 3 anos e meio. Ele fala que o velho, a volta do sacrifício. Sugere não. Tem ali um sacrifício diário tirado, né? É a volta do voltar. Existe uma expectativa de restabelecer o terceiro templo de Israel. Existe uma expectativa? Existe. Existe um organismo dentro de Israel que cuida só das coisas do santuário e já treina os levitas para fazer sacrifício de animais de novo. Esse organismo em Israel existe. Ok? Essa fundação existe. Treina para fazer sacrifício de animais de novo. Com levitas da tribo de Levi. Pessoas separadas daquela tribo. Agora, olha para o contexto, irmão. Qual é a minha grande dificuldade de aceitar um terceiro templo de Israel? Ele teria que ser exatamente no lugar onde está a mesquita do Domo Dourado. Vocês acham que
Vocês acham que os islâmicos vão sair de boa? Vão deixar desmontar seu santuário de boa? Chegar, é guerra. Eles não podem nem pisar na esplanada do santuário, os judeus, que dá guerra. Você acha que vão sair de boa? Faz o seguinte, desmonta aí sua mesquita, já está aí desde o século VI. Vocês desmontam e montam em outro lugar que eu vou botar o meu santuário aí para os judeus. Eu vejo muita dificuldade de ter um santuário físico, de verdade. Porque eu vejo muita dificuldade, mas eu não sei o que vai acontecer. Vai que Israel agora bombardeia aquela mesquita lá e detona ela da terra. Não pode acontecer? Pode. Aquilo lá é espinha encravada na alma de Israel, é aquela mesquita lá, onde deveria ser o templo do povo judeu. Exatamente. Se ele joga um míssilzinho lá, pá, e detona aquela mesquita, fica terraplanado para depois botar um templo ali. Para fazer um buraco já para a fundação, né? A gente está rindo porque a gente não sabe o que vai acontecer. Seriam duas coisas: destruir o dom e depois fazer o templo. Também não vão deixar. Não iam deixar. Na hora que tentar se erguer, é igual os muros lá com Neemias, tentando reerguer os outros inimigos atacando. Não percam as cenas do próximo capítulo da vida real, irmão. Avança aí, vem muita luta pela frente aí, queridos. Agora, nunca essas passagens de quase 2000 anos atrás serão tão modernas, tão atuais. É para agora, igreja. E não é à toa que a gente está estudando isso, é para agora. Muita gente que realmente tem um canal mesmo para isso. Porque você vê, com a pandemia, quantos cristãos ficaram com medo de morrer pela depressão? Você acha que eles estão preparados para vir as perseguições? Não. Vão ficar em depressão, vão ficar ansiosos. Exatamente. A pandemia foi um belo ensaio. A pandemia foi um belo ensaio de controle mundial. Foi um ótimo ensaio para o reino de Cristo. Quando um decreto proibiu os cultos, um decreto municipal, porque pela lei, pela Constituição brasileira, nós temos liberdade religiosa para fazer culto. Mas um decreto municipal passou por cima da lei brasileira e nos proibiu de reunir, a pretexto de questão sanitária, de saúde. Os cristãos se encolheram, eu não vou nem falar muito, porque eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Pastor, você não leva em consideração o período que foi, as pessoas que morreram? Levo. Claro que leva, Deus está no controle, quem morre é quem vive. Sempre será Deus. Agora, diante de Deus, queridos, a igreja foi valente nesse período da pandemia? A igreja se encolheu. A igreja se encolheu completamente. E muitos dentro da igreja não só se encolheram e se esconderam, como tiveram medo de morrer. Quando a nossa fé é que estamos em Cristo, tem uma vida eterna. Então, a pregação destoou muito. Se você prega para o ímpio, vem para Jesus que você está salvo, e você está garantido na ressurreição, como é que você tem medo de morrer? E foi uma questão sanitária. Agora, imagina isso a nível mundial, quando tiver um opressor no comando, e por decreto impedir, não pode mais reunir. Quem já se escondeu antes, aí que vai ficar dentro de casa mesmo, nem vai enfrentar a lei do anticristo para tentar se reunir. A apostasia vai negar Cristo. Vai negar Cristo. Você é de Cristo, vai ficar calado. Não vai negar Cristo, porque vai estar prendendo. Na época da pandemia, teve alguns pastores no Brasil que foram presos, porque insistiram em abrir santuário. Na época aqui, eu fiquei aberto. Algumas igrejas aqui ao nosso redor pagaram multa. Sabe quanto foi a multa? 12 mil reais. Igrejas que foram denunciadas por estar aberto pagaram 12 mil reais de multa. Lá em São Paulo teve um absurdo. Uma igreja grande lá em São Paulo, não sei se no bairro do Brás, mandaram, foi 6, 7 viaturas de polícia para frente da igreja, uma Assembleia de Deus. Chegaram lá, deram batida lá dentro da igreja, o pastor estava fazendo live, não tinha membros reunidos. Mas mandaram
um monte de camburão e um policial armado para dentro de uma igreja de Assembleia de Deus, irmão. São ensaios. Então, se a pessoa, num tempo de aflição, se encolhe, não manifesta a sua fé, quando vier a grande tribulação, não vai se manifestar. Vai acabar negando Jesus para ficar vivo, que tem medo de morrer. E a igreja inicial foi toda crescente no meio de martírio. Quanto mais matava, mais a igreja crescia. Então a igreja do tempo do fim vai passar a sua prova também. Na próxima aula eu vou mostrar também sobre o martírio da igreja, já que cremos que a igreja vai conviver com o anticristo, conforme as escrituras e conforme o entendimento da igreja primitiva. Vou falar, eu acho que vou fazer uma lição à parte só sobre a perseguição e o martírio. Vou separar uma lição só sobre isso. Está no meu coração fazer isso. Amém? Prepare-se. Perder lá. O cara quer ficar na moita e não quer se manifestar que é cristão para ficar vivo? Perdeu a vida. Perdeu a vida. Perdeu a vida eterna. Quem se envergonhar de Cristo nesse tempo está frito. Já lemos isso aqui? Não, né? Vamos lá. Então vamos ler para terminar essa aula de hoje. Como eu falei, essa aula é em dois pedaços. Semana que vem eu vou aprofundar mais sobre os 10 chifres. Sobre os 10 chifres e a manifestação do chifre pequeno. Isso aqui é uma introdução. Diga, Barão. Ainda não chegava o ano não fez agora. Mas qual é a base da contagem dele? Aí é discutível. Eu já falei que essa questão cronológica é discutível. Por isso que eu falo assim, tempos arredondados. Eu falei tempo arredondado? É discutível. Qual é a base? Vocês têm profundidade para saber qual é a base? Já pesquisaram a partir de quando eles começaram a contar? Não se baseiem nesses números aleatórios, não. Isso é uma discussão longa, entendeu? E tem que ter conhecimento para falar isso. Não é ouvir alguém dizer, ou eles praticarem e dizer, isso é verdade. Tem que ter conhecimento mais profundo. Vamos voltar para cá. Justino ainda argumenta que a segunda vinda de Jesus só se dará após o levante daquele que profere insolência. Eu não li isso aqui não, irmão? Contra o Altíssimo. Quando ele perseguiu os cristãos, aqui fala de perseguição. Isso aqui é a mesma coisa que o Barnabé falou, que o outro falou. A visão da igreja está tudo fechadinha, certinha, viu? Não havia discrepância de ideias. Os insensatos não compreendem o que todos os meus raciocínios demonstraram. Isto é, que estão anunciadas 2 vindas de Cristo. Uma em que predisse que apareceria passível, sem glória, sem honra, e seria crucificado, primeira vinda. Outra em que viria dos céus, com glória, quando? Qual é o condicional para a vinda de Jesus? Quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós, a igreja. Olha aqui o contexto da igreja perseguida aqui, ó, o tempo do anticristo. Não está no céu, numa rave gospel de 3 anos e meio lá em cima. Está aqui sendo perseguida pelo homem da iniquidade. Cristãos, contra nós, que conhecendo a religião através da lei e da palavra, que saiu de Jerusalém, pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Justino Romano, ano 150. A igreja, como uma só, entendia que a volta de Cristo estava dependendo da manifestação do homem da iniquidade e dessa perseguição contra a igreja. Amém? Todo mundo acertou aqui comigo? Perceba como é que é assim, uníssono, a mesma voz, através de vários bispos. Avança aí para mim. Até botei essa imagem aí. Foi só para dar uma ilustrada. O que sai da boca do anticristo? Só blasfêmia. É só para dar uma ilustrada, viu? Isso aqui não é o anticristo, não. Que eu acho que ele não vai ser essa careta aí, não. Eu acho que ele vai ter umas fisionomias islâmicas. Mas vamos lá. Avança aí para mim. Bispo Irineu de Lyon argumenta, em cima da palavra profética do apóstolo Paulo, que o anticristo será manifestado antes da segunda vinda do nosso Rei e Salvador Jesus. Todos eles afluem na mesma
A mesma conclusão, vamos lá? A ordem do pensamento é a seguinte: então se manifestará esse iníquo, e a sua vinda se dará pela intervenção de Satanás, a vinda do iníquo, com toda espécie de milagres, sinais, prodígios mentirosos, e o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. Primeiro ele se manifesta, depois vem Jesus. A ordem é esta. Com efeito, não será a vinda do Senhor que se dará pela intervenção de Satã, e sim a vinda do iníquo, que nós também chamamos de anticristo. Segundo século da igreja cristã, ano 185. Todos eles estão convergindo na mesma ideia? Estão convergindo. Avança para mim, vamos lá. Mesmo ciente no segundo século que a manifestação ainda estava por vir, o bispo Irineu, tal qual o apóstolo João, já via o ministério dos falsos profetas em seu tempo, como uma operação do espírito do anticristo. Voltamos àquela primeira discussão. Uma é a manifestação de vários anticristos pelo espírito do engano. Outra é a manifestação do homem da iniquidade no tempo do fim. Compreenderam? Já no tempo dele, continuavam aparecendo muitos falsos profetas. E é sobre isso que ele vai falar aqui. E chama esses, aos profetas no plural de anticristos. Sem ignorar que haverá um anticristo. É difícil isso, irmãos? É difícil para alguém assimilar esse conceito? Muitos anticristos, um anticristo. É difícil isso? Muitos anticristos, falsos profetas, falsos mestres, espalhando a doutrina do anticristo. O último anticristo, o filho da perdição, pouco antes da vinda de Jesus. Todo mundo pegou isso? Separaram? Para não confundir jamais? E eles falam sobre isso. E eu falo o seguinte, já estamos no final, igreja, vamos lá? O Senhor nos preveniu para que tomássemos cuidado com eles. E o seu discípulo João, na carta já citada, nos ordena evitá-los, os pregadores itinerantes da época, dizendo: muitos sedutores se têm levantado no mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Estes tais são os sedutores, são os anticristos, os falsos profetas. Tomai cuidado com eles, para não perder o fruto do nosso trabalho. 2 João 7:8. E ainda na carta, muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Todo Espírito que divide Jesus não é de Deus, mas do anticristo. Amém? Já discutimos esse assunto. Você já entendeu? Avança aí, vê se tem mais um. É uma das mentiras mais antigas que existe. Que o Pai desceu na carne do Filho. Essa doutrina errática existe desde a igreja primitiva. É do anticristo. Dizer que o Pai morreu na cruz no corpo do Filho é do anticristo. É o patripassionismo. Dizer que Jesus tinha só uma aparência de carne. Mentira, gnosticismo. O que eles mais combatiam era essa questão. Estavam distorcendo a pregação, dizendo que Jesus não tinha carne. Depois vai entrar um monte de outras mentiras, né, irmão? Inclusive, né? O unicismo é quando o Pai se manifesta ora como Filho, ora como Pai, ora como Espírito. É o mesmo ser se manifestando de 3 formas diferentes, mas sendo o mesmo ser. Isso é uma heresia, porque o Pai e Jesus não são o mesmo ser. Eles compartilham a mesma essência. O que ela falou inclui o unicismo. O patripassionismo é o unicismo. O Pai morreu na cruz. Como é que o Pai do universo morreu, irmão? Deus morreu? Quem morreu foi o Filho. É uma heresia abominável do anticristo.
que já operava naquela época. Irineu fala do tempo futuro do anticristo, unificando sua religião para o diabo. Esse aqui tem um detalhe interessante. Olha, os nossos... Eu comecei mostrando a vocês que o pessoal questiona a igreja primitiva porque eles enxergavam pouco. Vocês estão achando que a igreja primitiva enxergava pouco, irmão? Nesses comentários aí? Eu acho que estão muito precisos. Aqui nesse último comentário, Irineu vai além. Vai tocar num detalhe que os outros não falaram. Para mim, eles não são tão cegos, não. Pelo contrário. Enxergavam muito bem. E enxergavam em cima da Escritura. Irineu fala o seguinte, o último texto, igreja, dessa manhã. Não somente pelo que foi dito até agora, mas também pelo que acontecerá no tempo do anticristo. Então, ele tinha noção que era para o futuro? Tinha. No tempo do anticristo, manifesta-se que o demônio, enquanto apóstata e ladrão, quer ser adorado como Deus, e enquanto escravo, quer ser proclamado rei. Isso é o desejo de Satanás. Com efeito, o anticristo, depois de ter recebido todo o poder do demônio, virá não como rei justo, é um homem, é um governante, submetido a Deus e dócil à sua lei, mas como ímpio, injusto, sem lei, como apóstata, injusto, homicida e ladrão, recapitulando em si toda a apostasia do demônio. Então esse rei injusto é o anticristo, que recebe seu poder de diabo. Rejeitará os ídolos para fazer acreditar que ele é Deus, mas se levantará como único ídolo, concentrando em si a falsidade de todos os ídolos. É esse detalhe que eu quero salientar com vocês, que os outros não comentaram. Irineu vê que o anticristo vai abolir a idolatria. Mas ele não abole de tudo, porque ele vai erguer um ídolo em homenagem a ele. Ele concentra nele a idolatria. Então presta atenção que isso é um detalhe interessante, irmãos. Vou fazer um paralelo para você entender o que eu quero mostrar, tá bom? Quando surgiu o Islã de Maomé, quando Maomé surgiu, ele era politeísta. Mas quando ele estabeleceu a religião dele, ele estabeleceu o monoteísmo. Certo? Ele saiu de Meca, se eu não me engano. Quando ele reuniu uma tropa de assecla, de seguidores, ele sendo o profeta, ele era o profeta e era o chefe de um exército, Maomé. Ele volta para dentro de Meca com o seu exército. Isso é história, tá? Que eu estou aqui parafraseando. Ele volta, mata os opositores com o seu exército armado, e lá já existia um centro idolátrico com várias divindades daquelas tribos lá. Ele destrói todos os ídolos e deixa somente a Kaaba, a pedra preta, o meteorito que caiu do céu, que é onde hoje a religião deles é centrada. Por que todo muçulmano tem que ir a Meca? Para fazer a peregrinação e rodar em volta da pedra, da Kaaba. A Kaaba é uma pedra preta mais ou menos desse tamanho, irmão. É um meteorito que caiu do céu. É pequena. Mas a estrutura é um prédio grande, né? Vocês veem um quadrado grande assim, que o pessoal fica rodando ali em volta? Aquele prédio ali, aquilo ali não faz a menor diferença, aquele prédio. O cerne da coisa é a pedra preta, que é mais ou menos do tamanho de um ovo grande assim. Esse meteorito, para eles, é a coisa mais sagrada do Islã. E é em volta dessa pedra que todos eles peregrinam. A Kaaba. Mas o Maomé foi malandro. Por ele chegou na tribo dele lá que venceu os opositores, ele destruiu todos os outros ídolos. Todos. E concentrou toda a adoração na Kaaba. Não parece que é isso que ele está citando aqui? Estão entendendo o paralelo? Esse anticristo, ele vai ser contra a idolatria de Roma,
ele vai ser contra as idolatrias hindus, ele vai ser contra as idolatrias do mundo todo. Porque ele quer que adore a ele. Mas não é só ele é o homem. Quem está por detrás dele querendo um gostinho de adoração? Satanás. Que Satanás quer ser adorado nem que seja pelo intermediário, por tabela. No fundo, quem quer concentrar toda a religião do mundo para si é o diabo. Ele quer ser adorado como Deus. Entenderam? Isso aqui tem tudo a ver. É um detalhe que o camarada escreveu isso no ano 185, irmãos. Há muito tempo atrás. Já entendia que o anticristo vai fazer isso, vai abolir a idolatria e concentrar tudo em si. Para que os que o adoram, o demônio. Na verdade, a adoração que ele quer fazer, que ele quer concentrar, é para homenagear papai. Pai dele, né, irmão? Falei papai aqui. O pai do anticristo. Quem é o pai do anticristo? Satanás. É uma paródia do Cristo. Quem desceu ao mundo? Um homem, Jesus. Quem é adorado através de Jesus? Deus o Pai. Estão entendendo a analogia? Quem é o anticristo? Um homem. Quem vai ser adorado através do anticristo? Satanás, o pai do anticristo. É uma paródia do verdadeiro Cristo. Com a multidão de abominações, o sirvam agora através desse único ídolo. A concentração da religião para adorar Satanás. Para deixar essa impressão na mente de vocês, eu catei uma ilustração, ela não é precisa, mas dá a impressão. Avança aí para mim. É só uma ilustração. Só para você entender. Tacar o homem anticristo da iniquidade, líder mundial. Tacar o falso profeta, que é outro homem que lida com a parte religiosa. Mas quem é que quer toda adoração? O capiroto, o cramulhão, Satanás e todos os pejorativos que você puder botar para ele. Na verdade, ele quer, através dessas duas figuras, concentrar a adoração nele. É muito abuso. O interessante é que Deus vai permitir esse abuso por 3 anos e meio. Imagina esse abuso por 3 anos e meio, irmãos. 1.290 dias. Uma semana desse abuso já seria intolerável, né? Fala, Vanão. É pertinente? Já está no final das contas aqui, já faz meio-dia. Existe essa similaridade em relação a Satanás, ele é astuto, por exemplo. Um pastor falou sobre o neto, aquilo ali é público. Vou te perguntar. Se ele copia a Nova Jerusalém? Pode ser. Tudo é imitação. Faz tudo paralelo e imitado, né? Do verdadeiro Deus da Bíblia. É uma paródia da peregrinação do reino milenar, quando todos os povos terão que subir a Jerusalém de ano em ano. O diabo distorce tudo que Deus profetizou e adapta humanamente de maneira imprecisa. Foi pertinente a sua colocação. Vamos ficar de pé e terminamos a aula de hoje, irmãos. Não percam a cena do próximo capítulo. Semana que vem vamos entrar nos 10 chifres. Como a igreja primitiva enxergava. Olha, querido, eu dou muito graças a Deus por essa aula, viu? Muito graças a Deus. Porque não estudamos ainda sobre isso dessa maneira, amarrando com a igreja primitiva, senão hoje. E vamos fazer na semana que vem mais o complemento. E vai ter uma aula só sobre a perseguição. Espero que você venha, que você não fuja da raia. Ah, não, nessa aula eu não vou vir, não. Vou falar que vai matar a gente. As modalidades de morte. A gente ri porque o negócio não está estourando aqui no nosso pé. E é um riso assim meio amarelo, né? Um sorriso meio amarelo. É de nervoso, não é nem de rir de coisa engraçada. Mas, meu Deus do céu, está acontecendo! A figueira, olha para a figueira está lá agora em guerra.
Está acontecendo, desdobramentos ocorrerão na terra, profecias se cumprirão, Gog e Magog acontecerá na terra. Presta atenção na movimentação agora dos países maiores, mais poderosos. Presta atenção na reunião da ONU, as reuniões extraordinárias da ONU. Presta atenção, querido, fica ligado. Não fica desligado, não. Não fica vivendo uma vida fútil, não. Para que não venha o dia do Senhor e te pegue como ladrão. Graças a Deus por toda a informação que o Senhor dá nessa casa, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque nós não estamos em treva para que o dia do Senhor nos apanhe como ladrão. Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós nada entenderíamos. Mas pela tua muita graça e misericórdia, não só estamos entendendo, como estamos comparando a nossa fé com os nossos irmãos do passado e o que eles entendiam. E a nossa fé está comungando, está sendo correta, está sendo ortodoxa. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo na nossa vida, Senhor. Um tempo de alerta, um tempo de preparo, um tempo de viver a fé verdadeira, genuína, não viver de qualquer maneira. Muito obrigado, Senhor. Eu clamo a tua graça sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Amém. Somos pequeninos, Senhor. De nós mesmos não temos poder algum. Mas se o Senhor for conosco, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós tomamos posse dessa palavra. Nós não tememos da represália do diabo e seus anjos. Nós não tememos o que há de vir, Senhor. Então somente suplicamos graça, graça, Senhor. Continua dando graça a cada servo teu, para que jamais retroceda, nem venha negar a fé, mediante as tribulações que virão nesse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros cristãos fiéis, testemunhas fiéis de Cristo, para a nossa vitória e para a glória do teu nome, pela vinda do reino, pela vinda do Rei Messias. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha, meu Rei, a tua noiva te espera. Seja assim sobre a nossa vida, sobre toda a tua igreja, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Aleluia. Vamos na paz de Cristo. Mais tarde, culto 6:30.